Muito boa noite aos nossos companheiros de Ideal Espírita. O Grupo Espírita Eurípides Barçanufo traz, mais uma vez, com muita alegria, um estudo a respeito do Evangelho do Cristo, hoje especialmente no livro Missionários da Luz, com o nosso amigo Celso Batista, que já está aqui do nosso lado. Daqui a pouco vai falar para nós a respeito desse livro Missionários da Luz. Antes do Celso chegar definitivamente, nós convidamos para a nossa prece a nossa amiga Marilda e também lembramos a todos para deixar aí para a prece final aquela água para ser fluidificada. Então a gente passa agora a prece de abertura com a Marilda e na sequência já vai direto com o nosso amigo Celso. Boa noite, queridos irmãos. É com grande alegria que nós retornamos para mais uma noite de Evangelho. Evangelho esse que de uma forma muito simples toca o nosso coração. Eu convido a todos vocês nesse momento a fechar os seus olhos e elevar o pensamento a Deus. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai de amor, de misericórdia infinita, permita, meu Senhor, que os bons espíritos que aqui está possam envolver com a vossa misericórdia todos os lares aqui representados. Abençoe Jesus, o nosso irmão Celso, que terá a fala dessa noite, e que os bons espíritos possam assessorá-lo. Te pedimos, Jesus, que aonde houver uma dor, uma lágrima sequer, que a vossa misericórdia se faça presença. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, rogai a Deus por nós que somos ainda tão devedores, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora sim, nós voltamos direto aqui com o nosso irmão Celso e já passamos para ele. Celso, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos contigo a partir de agora com os Missionários da Luz. Que Jesus te abençoe. A nós todos. Boa noite, Fued, boa noite a todos que estão na nossa companhia, assistindo a essa live. O ser humano está passando por um momento bastante interessante que convém que nós estejamos atentos a ele, que a gente consiga sair do lugar comum e observar o que acontece no mundo atualmente. Nós estamos sendo chamados à atenção com um evento grandioso, dramático, um evento intenso, um evento poderoso, que é essa pandemia do coronavírus. Milhares de pessoas no mundo todo estão deixando o plano da existência carnal e voltando para as dimensões da vida espiritual. A maioria das pessoas que desencarna completamente inconsciente de si, da realidade maior que engloba não só o plano dos encarnados, o plano físico, onde nós estamos exercendo um trabalho de aprendizado na existência, mas também do plano espiritual, que é o outro lado da vida, a continuidade da vida, além da existência comum que nós já conhecemos. Para nós alcançarmos uma transferência, uma transição, uma transposição consciente, é preciso que nós saibamos o que é que nós somos, o que nós viemos fazer aqui, quais são as condições da vida e como é esse outro lugar que nós chamamos de além, ou dimensão espiritual, ou mundo espiritual. Então, em 1941, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, a espiritualidade comunicou ao mundo que nós teríamos uma série de livros escritos que falariam sobre como é o mundo espiritual, dando a todo mundo a possibilidade de saber para onde que nós vamos e quais são as condições para nós entrarmos em melhores condições nessa nova dimensão, para não termos que passar por uma experiência dramática, difícil, complexa e completamente desconhecida. Então, aconteceu que naquela mesma época desencarnou aqui no plano físico um médico terreno
Se supõe até que ele seja um médico brasileiro, mas ninguém vai saber o nome dele, porque dentro dos planos da espiritualidade não tem interesse em comunicar nomes. Nomes não são importantes, mas sim aquilo que as pessoas fazem para o bem da humanidade, para o crescimento da humanidade, para a expansão da consciência do ser humano. Isso que é importante. Então, essa série de livros que foi comentada pelo plano espiritual para ser divulgada por intermédio do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, se constitui de 16 livros, falando desde a entrada desse médico terreno que recebeu o pseudônimo para nós aqui de André Luiz, na entrada dele nessa dimensão espiritual. Então, o primeiro livro que fala da primeira fase de uma pessoa que ignorava quase que completamente como que era a vida espiritual do outro lado, e que também não teve uma noção muito clara e não teve uma visão muito mais profunda de como que deveria ser o comportamento aqui na Terra para que na dimensão espiritual se tivesse uma condição melhor. Então, André Luiz desencarnou, despreparado, completamente desconhecedor da realidade e foi parar num lugar chamado umbral. Então, o livro que fala dessa primeira fase chama-se Nosso Lar, o primeiro livro da série. Ele fala das condições da vida além do túmulo, depois da morte, depois da sepultura, e mostra para a pessoa que desencarnou que a Terra é uma oficina sagrada, uma oficina de desenvolvimento de um ser humano, de desenvolvimento do espírito. Tem também como finalidade esse mesmo livro comprovar a imortalidade do espírito e mostrar que existe um relacionamento intenso, contínuo, permanente entre os dois planos da vida, o plano dos encarnados, onde nós nos encontramos, e o plano dos desencarnados, que é o estágio seguinte, pós-existência terrena. Também vai mostrar como são as zonas inferiores, vai dar uma visão sobre a lei de causa e efeito, vai falar que nós temos uma remuneração, ou seja, uma compensação por ações, chamada de bônus hora, é a nossa riqueza espiritual, vai falar sobre como é que deve ser feito um culto familiar para amenizar a nossa situação terrena e minimizar as dificuldades na passagem para outro nível de experiência. Vai mostrar que lá tem música, que tem uma alimentação no plano espiritual, que tem uma vida que segue e de uma maneira muito mais evoluída, mas que nós precisamos de nos enquadrar nas condições para usufruir desses benefícios. O segundo livro da série chama-se Os Mensageiros. Ele fala sobre experiências da vida comum dos servidores do espiritismo, aqueles que já têm consciência de que são espíritos e que trabalham a elaboração e o compartilhamento de valores morais mais elevados e de valores da ciência do espírito. E também, esses mensageiros mostram a importância dos trabalhos para o autodesenvolvimento, o autoaprimoramento, o autoconhecimento, mostra a importância que nós devemos dar a esse tipo de conhecimento, esse tipo de ciência, porque eles são indispensáveis para a nossa próxima etapa. Também fala do culto doméstico, que é o culto no lar, que é um momento de conexão, onde nós abrimos as nossas portas para a dimensão espiritual, estar conosco e se manifestar por nosso intermédio. Vai falar sobre doutrinação de espíritos que desencarnam inconscientes e em estados calamitosos, e vai falar sobre o pavor da morte, que não é uma experiência agradável, não é uma experiência, mas é uma experiência comum da maioria da humanidade e que nós podemos superar. O terceiro livro é o Missionários da Luz, que é sobre esse que nós estamos falando agora. Fala muito sobre os segredos da reencarnação, mostra que a morte física não é o fim, fala que nós temos um molde interno chamado perispírito, a partir do qual se origina o nosso corpo, moldando as nossas células materiais.
Fala também sobre espíritos superiores que estão permanentemente orientando o processo reencarnatório nosso, a nossa experiência terrena, e aspectos da manifestação mediúnica, seja ela em casa, seja ela na rua, seja ela em centros. Quarto livro, Obreiros da Vida Eterna, fala dos trabalhos daqueles que são os ceareiros de Jesus na assistência cristã em torno da Terra, lutando, né, para que a mente humana seja esclarecida e se afaste das trevas e do sofrimento. Mostra também que a morte não modifica milagrosamente o homem. Assim como ele desencarna, assim também ele aparece na dimensão dos espíritos, na próxima dimensão da vida. Essa modificação que nós tanto almejamos, ir para o céu, estar feliz, viver bem, estar em paz conosco mesmo, é fruto de um trabalho de nós mesmos. Então, é preciso a gente saber disso agora, para que nós tenhamos as ações pertinentes e possamos, então, não nos decepcionar quando houver essa transferência. Esse Obreiros da Vida Eterna fala também de experiência dos espíritos, já na vida espiritual. Lembrando que nós todos somos espíritos, estamos na vida material. Com essas visões que ele fala das experiências dos espíritos, nós, né, desencarnados na vida espiritual, fala também das instituições de templos e lares que lá existem. No Mundo Maior, é o quinto livro, mostra assim, de maneira muito clara o intercâmbio entre os dois planos da vida que ocorre constantemente durante o sono. Então, nós dormimos aqui e acordamos nessa outra dimensão, sendo que o nosso corpo repousa, se recompõe, faz a sua faxina noturna, enquanto nós, como seres espirituais, avançamos no conhecimento, no aprendizado e no desenvolvimento da consciência lá na dimensão espiritual. Também no Mundo Maior fala do esclarecimento, né, aos encarnados para evitar a loucura, a obsessão, o suicídio e os desastres morais. Fala sobre aborto, epilepsia, esquizofrenia, mongolismo e fala sobre muitas outras coisas que você tem que ler para entender o que eu estou falando. A agenda cristã é o sexto. A agenda cristã são orientações praticamente assim de lições, tipo lições diárias. Orienta a conduta do homem com base nos ensinamentos do Evangelho. O Evangelho está sempre presente na nossa experiência. E a agenda cristã traz a palavra amiga do plano espiritual a todos os corações interessados, né? Concitando a prática da verdadeira moral cristã, daquilo que que compõe o conjunto de valores que elevam a nossa vida a um nível superior. A agenda cristã aborda ainda assuntos como amor ao próximo, aproveitamento do tempo, esforço próprio, ociosidade, prática do bem, da vigilância. E uma das coisas que eu guardei da agenda cristã é uma frase que fala assim: o mal não merece comentário algum. Então, vá lá, dá uma lida na agenda cristã e depois você comenta comigo. Sétimo livro da série, são 16. Esse é o sétimo, chama Libertação. Fala da senda evolutiva do ser além do corpo físico. Então, nossa evolução, nossa transformação, nosso crescimento, nosso desenvolvimento não se restringe aos acontecimentos da vida material. Libertação fala ainda sobre o esclarecimento de que cada um tem, após a vida da existência, aquilo que semeou na existência, aquilo que cultivou na existência. Colheita é uma consequência do plantio. Então, a cada um será dado de acordo com a sua obra, é o que a libertação traz para nós, como que funciona isso. Aspectos científicos dos trabalhos intercessores dos espíritos superiores no plano espiritual. Planos dos perseguidores invisíveis e suas vítimas, e também vai falar sobre licantropia. O oitavo livro tem o título de Entre a Terra e o Céu. Lembrando até aquela frase do Shakespeare, né? Que há mais mistérios entre a terra e o céu do que pode supor a vossa vã filosofia. Então, fala a respeito
ao corpo humano, a respeito do corpo humano, como que ele tem origem, como que ele funciona, quais são os mecanismos internos importantes que nós devemos cuidar e saber alimentar para que nós possamos ter vida gloriosa. Fala da necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Entre a terra e o céu, fala também sobre a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre a sua própria ignorância. Eu não estou falando em termos de analfabetismo, mas ignorância é a falta de conhecimento de si mesmo e do que é a vida. Entre a terra e o céu, fala ainda também sobre corações aflitos em prece, conflitos de emoção, desvario do ciúme, embate do pensamento, engano, posse e provação do lar. Nos próximos, agora, eu vou falar só o nome do livro, para não estender. E na segunda parte da live, que vai acontecer em breve, eu não sei o dia, eles vão programar e vocês todos vão saber, então, aí eu vou falar sobre o resumo desses livros daqui para frente, de seus conteúdos. Então, o próximo é nos domínios da mediunidade, é o livro 9, 10, Ação e Reação, 11, Evolução em Dois Mundos, 12, Mecanismos da Mediunidade, um livro magnífico, magnífico. O 13 é a Conduta Espírita, 14, Sexo e Destino, 15, Desobsessão, 16, E a Vida Continua. Esse é o último livro da série. Então, os resumos dos seus assuntos eu vou falar depois, na próxima live, para dividir entre as duas partes. Agora, nesse momento, eu queria abrir com uma introduçãozinha minha mesmo, para te dizer o seguinte: você é um espírito, você não é um ser humano, você está vivendo uma experiência humana que é fruto dos conhecimentos armazenados até aqui, e que, a partir desses conhecimentos, você tem a formação do seu corpo, dos seus órgãos e dos seus sistemas. Mas não só isso, a formação de 3 estruturas importantíssimas para que você possa exercer aquilo que você é na sua plenitude. Você está a caminho da glória, você está a caminho do poder, está a caminho da emancipação, está a caminho de uma transformação em que a sua própria mente vai te dar a percepção da sua realidade, que é divina. Se você é filho de Deus, você tem origem divina, é pertencente à espécie dos deuses, tem todas as matrizes de empoderamento dos deuses, e cabe a você entrar nas práticas que ativam esses poderes e que te dão as estruturas indispensáveis para viver o próximo nível da experiência da vida. Então, vamos ao que importa agora, de fato, que é o assunto do dia aqui, que é essa obra chamada Missionários da Luz, dentro do grande relato de como é a vida no mundo espiritual. Nós sempre ouvimos falar do fim dos tempos, mas a visão íntima que nós temos sobre o fim dos tempos é uma visão totalmente humana. É um medo do mundo acabar, ou com um incêndio, ou com um enchente, ou com Terceira Guerra Mundial, ou com invasão de alienígena, o fim do mundo com o fim da espécie humana. Não é assim. Tire essa ideia da sua cabeça, porque isso não funciona. Não é assim. A sua visão a respeito disso, a sua percepção, vai se tornar muito diferente quando você entrar na consciência e quando você tiver mesmo a consciência de que você é um espírito vivendo uma experiência humana. Aí, com essa percepção que você é um espírito, a sua mente vai mudar e vai te dar uma visão de fim dos tempos de um modo muito diferente. Então, essa chamada visão espiritual, que pode ser mais chamada de percepção espiritual, nos dá a condição de entender os significados reais das informações que a gente lê nos livros. Então, ela permite que a gente faça a captação e a absorção
do sentido e do significado das informações e não apenas a tradução literal ou o entendimento literal daquilo que está escrito. É o que está por trás do que está escrito. O Cristo colocou esses dois pontos para nós que a gente precisava de ter prestado atenção, deveria ter prestado atenção, mas não prestou muita atenção. Na visão do Cristo, isso é o que ele chama de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver e ouvidos de ouvir significa olhos para enxergar uma realidade diferente por trás de cada evento ou de cada coisa, e ouvidos de ouvir significa compreender uma mensagem no seu sentido mais profundo. Então, para cada pessoa, há um momento em que a vida temporal tem o seu final. Então, cada um vai ter o fim dos tempos para si, de modo individual. Não vai ter nenhuma catástrofe, não vai ter enchente, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Embora aqueles que têm um medo mais intenso, que têm um medo maior, que é muito focado nessas coisas, acabam morrendo em enchentes ou morrendo em incêndios, e por conta da sua força interior, que é uma motivação e um fator que mobiliza a natureza. O fator, a vida, sem o fator tempo, se chama eternidade. Todos nós vamos alcançar a eternidade, mas ela precisa de ser compreendida antes de eu deixar a existência física, para que eu possa, ao deixar a existência física, ter a capacidade de vivenciá-la. Até então, nós podemos dizer que essa experiência humana não nos faz realmente seres vivos. Ao contrário, nos coloca na condição de mortos para a nossa realidade definitiva, que é imortal, que é espiritual, que é essência, que é uma natureza infindável, imperecível. Então, estando na existência, ação por ação, palavra por palavra, pensamento por pensamento, todos nós e cada um por si vai construindo a si mesmo como seres imortais. Quando essa estrutura toda estiver pronta, você está pronto para a imortalidade, então será a sua última encarnação na experiência material, na experiência terrestre. Então, essa série de livros sobre a vida no mundo espiritual é uma contribuição poderosa dos espíritos cuidadores da humanidade, em particular dos cuidadores individuais de cada um de nós, para que nós possamos ter o conhecimento necessário, indispensável para uma entrada na vida que é independente do decorrer de tempo. Então, o decorrer de tempo é uma coisa da existência. A vida em si, pós-período temporal, é atemporal, ou seja, não há contagem de tempo. Portanto, você é imortal e eterno ao mesmo tempo. Esses espíritos estão contribuindo para que, de um modo individual, cada um de nós possa tomar posse dos valores com os quais nós poderemos construir esse nosso reino imortal. Aí vem uma coisa muito interessante que poucas pessoas pensam. Você não, isso até fala muito nesse livro aqui sobre esse tema que eu estou falando aqui agora. Você não está aqui para passar o tempo, para comer, beber e dormir até a hora da morte chegar. Você está aqui para se fazer, se estruturar, se constituir e formar a si mesmo como um ser divino, para construir o seu reino imortal, para construir a sua realidade imperecível, a sua realidade eterna. Então, os ensinamentos desses espíritos servem para que nós comecemos a montar em nós mesmos as estruturas de poder para nós alcançarmos um nível de vibração necessário e indispensável para romper as barreiras
que existem na nossa transposição, para a nossa transposição. Existem barreiras, claro, são barreiras para nós intransponíveis, porque são vibrações muito altas que nós não temos o poder de fazer a transposição. Então, se nós elevarmos a nossa vibração, nós entramos na vibração semelhante a dessas barreiras, aí podemos atravessar livremente para lá e para cá. A transposição dimensional se dá pela consciência edificada com valores elevados e de alta vibração. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos valores morais, das virtudes divinas, que são as coisas de mais alta intensidade de energia, de alto potencial de energia, de alto potencial de poder, com a capacidade de elevar suas vibrações, de quebrar as barreiras de transposição e te dar passagem para outros lugares mais elevados da vida. Então, a transposição se dá pela consciência edificada e os valores que correspondem são as virtudes divinas. Podemos enumerar essas virtudes divinas? Sim. São honestidade, verdade, sinceridade, fidelidade, paz e pureza e a harmonia. Considerando esses valores como os valores que colocam você no nível de organização mais perfeito do universo, então, nesse nível de perfeição, nesse nível de funcionamento maximizado, otimizado, no nível da excelência, você alcança uma vibração que dá a você suporte para exercer poderes e capacidade para apresentar novas virtudes na experiência humana, novas capacidades na experiência humana. Então, esse momento é de alta importância para quem está atento às mensagens que têm origem no mundo espiritual e que elas nos chegam pelas mediunidades de muitos. Então, olha para você ver, existem tantos fenômenos mediúnicos acontecendo que seria impossível apontar um fenômeno da experiência humana que não seja fruto de uma mediunidade, de um intercâmbio com algum ser espiritual, tanto nos níveis inferiores quanto nos níveis superiores. Então, as motivações nossas são incrementadas e influenciadas por esses espíritos, ou que convivem conosco aqui no plano chão, ou que vivem nas alturas querendo nos puxar para cima. Nós, por nosso lado, independente de atuar ostensivamente na mediunidade, ou de saber que pratica a mediunidade, que naquele momento você está exercendo a mediunidade, sabendo ou não, nós temos costumeiramente o contato com outras pessoas, às quais nós passamos informações, e são informações que nós achamos que são verdades, são conceitos importantes, são conceitos de valor para nós mesmos. É nesse momento que nós precisamos de ter a consciência. Nós precisamos ter a consciência de que nós estamos influenciando a vida nos diversos níveis. Estamos influenciando a vida nos níveis invisíveis e nos níveis visíveis. Nas pessoas que estão encarnadas conosco e nas pessoas que já desencarnaram. Nossos pensamentos sobre elas, ou sobre nós mesmos, ou sobre qualquer condição da vida, está sendo divulgado, emanado, espalhado em ondas para todo o universo. Obviamente que aqueles pensamentos que são mais rasteiros, pensamentos mais baixos ou inferiores, eles vão ficar contidos aqui no plano da Terra mesmo. E os outros pensamentos superiores, esses sim têm a energia para ir além da estratosfera, ir além dos outros níveis, e são percebidos nos níveis superiores da experiência dos seres superiores que nos orientam, que nos conduzem, que nos guiam. Se em nossa mente nós estamos em conexões com as energias do bem, nós podemos falar que estamos em contato com espíritos do bem, então, por meio de conhecimentos que acrescentam valor à vida, nós iremos transferir o bem, iremos doar o bem, iremos propagar o bem, iremos nos multiplicar pelo bem. Mas, se nós estivermos conectados com os maus pensamentos, nós estaremos em conexão com o mal e transferindo essa energia para os outros. E também contaminando a Terra, a atmosfera da Terra. Eu queria que você abrisse um espaço para pensar sobre a pandemia do coronavírus, sobre como isso se espalhou de uma maneira incrível em todo o mundo,
nos rincões mais longe que você possa imaginar, pessoas que nem têm muito contato com seres humanos, como os índios lá do Alto Xingu, no Alto Amazonas, não tem contato quase nenhum com a humanidade, mas lá também tem Covid. Como que pode ser isso? Como que pode ser isso? Então, você vai saber, né, no decorrer dos estudos a respeito desse livro, você vai saber essa e muitas outras coisas sobre doenças que você jamais imaginou que você contribuiu para que elas existissem e também pode contribuir para que elas deixem de existir. Então, talvez você não saiba, mas deve saber, e isso vai mudar a sua vida. Cada pensamento de qualquer pessoa é um tipo de energia viva. Essa energia viva se propaga primeiramente no campo mais próximo, no biocampo do seu corpo, né? Na biodiversidade que constitui o seu corpo. Alimenta as suas células, mas também incorpora as suas estruturas de poder ou detona as suas estruturas de poder, né? Que você já possui essas estruturas, elas são ainda frágeis, aí não são capazes de exercer poder, às vezes, e poderia exercer poder, você poderia exercer poder se soubesse que elas existem e se soubesse alimentá-las conforme o alinhamento necessário para isso. Então, você tem capacidade de exercer poder para dar suporte à sua própria vida, para viver no mundo. No entanto, está praticamente à mercê da mente coletiva, de todos os processos de energia circulantes na atmosfera. Eu queria comentar com você, assim, um pouquinho à parte, para você entender. Quando você vê uma mensagem se espalhar de maneira explosiva na internet, a gente chama essa mensagem de quê? A gente fala que ela é o quê? A gente fala que ela viralizou, que ela é viral, que ela se tornou viral, contaminou todo mundo, contagiou todo mundo, pegou todo mundo. Então, eu quero que você pense em um tipo de pensamento comum que você pratica, que a maioria das pessoas pratica, que o mundo inteiro pratica e que viralizou, e que teve um nome viral de Covid, de coronavírus. Covid-19. O que poderia ser? Que tipo de pensamento, já que pensamento é uma coisa viva? Você vai ver isso no livro. Nesse livro você vai saber. Mas isso está na Bíblia também, está no Evangelho. O pensamento é uma coisa viva. Você dá vida àquilo que pensa. Então, o que é viral nesse mundo é falar mal da vida dos outros, criticar as pessoas, ser contra as ações das pessoas, como se todo mundo tivesse que ser igual a você, tivesse que fazer o que você acha que seria bom que fosse feito. Então, você entrou para a existência, você começou o seu aprendizado de como é ser Deus, e isso, né, viralizar, criar vírus, faz parte do seu aprendizado, porque uma vez que você começa a utilizar conhecimentos do mal, começa a ter maus pensamentos, começa a ter pensamentos de contrariedade, pensamentos que são contra as coisas, pensamentos de oposição, pensamentos de maldade, de malícia, de desejo mal para os outros, de falar o mal da vida dos outros, então, mesmo sendo pertencente à espécie dos deuses, o seu poder continua existindo, vai entrar na sua experiência humana e vai afetar a sua vida. Você entrou aqui como menino, como menina, como uma criança espiritual. Veio para se desenvolver. E se não procura saber, se não teve uma base de orientação espiritual, você vai aprender pela experiência do mundo. O mundo ensina. Melhor do que qualquer outra coisa, o mundo ensina de uma maneira infalível. Então, você veio aqui para experimentar o mundo e a si mesmo. Porque cada vez que você pensa, você está elevando uma determinação, uma ordem, um comando para a vida, para te dar uma experiência. E a sua experiência vai levar você a crescer em espírito. Muito bem. A parte das experiências, todos os eventos que você vivencia sempre trazem algum conhecimento.
Se você aprender da primeira vez, eles não se repetem. Se não aprende, eles se repetem. Você ganhou a razão para raciocinar e para aprender a reconhecer os valores que podem te dar poder ou que podem bloquear os possíveis poderes que você poderia usar e poderia ter, e poderia dispor. Então, quero te dizer, você converte a energia dos seus pensamentos em elemento da matéria. Isso mesmo. Seus pensamentos se fazem carne. O espírito se faz carne e permeia o seu corpo e habitou entre nós. Então, você converte a energia dos seus pensamentos em partes do seu corpo, partes dos seus órgãos e parte dos seus sistemas. Mas também eles vão compor as estruturas psicológica, a estrutura física, né, psicológica, a estrutura psíquica e a sua constituição definitiva, que é a constituição espiritual. A utilização do seu pensamento recorrente, você alimenta as células do seu corpo e, simultaneamente, você contribui para formar e potencializar suas estruturas de poder. Mais que isso ainda, você está jogando matéria no mundo material e dando existência a experiências com essa matéria que vão te dar o retorno correspondente, como se fosse o fruto do seu trabalho, o fruto da sua obra. Eu queria que você soubesse, e isso vai ser um diferencial muito grande na sua vida. Você a si mesmo se faz. Como todo ser divino é autoconstituído. E você faz isso por intermédio da incorporação de informações. A própria palavra incorporação de informações, ela diz, você tem dentro de si coisas que ainda não são do mundo formal, são informações. E você faz a incorporação colocando essas coisas, dando vida material a essas coisas, colocando no seu próprio corpo. Agora pensa comigo. Tem um pensamento negativo? Pensamento é uma coisa viva? Que tipo de coisa que você pôs no seu corpo? Uma doença? Uma desorganização? Uma desestruturação? Se seus pensamentos são coisas vivas e vão formar a sua estrutura espiritual, vai formar o poder que você tem no seu ser, que tipo de poder vai se incorporar na sua estrutura espiritual? Quando você tem um pensamento positivo, a gente sabe que é empoderamento. Quando tem um pensamento negativo, é o quê? Desempoderamento, ou seja, desestrutura o seu nível de poder. Então, informações que você incorpora, que você se empodera, nascem do seu pensamento. Está dentro dos valores dessas informações com que você maneja na sua mente. Então, pensa bem, olha quantas informações maravilhosas estão nesse livro dos Missionários da Luz. E isso que eu estou falando aqui é só o que está escrito na introdução. Pensa bem, só na introdução. Imagina que tesouro grandioso não é esse livro no seu conteúdo total. Eu estou falando só da introdução por enquanto. Olha só. Segundo André Luiz, nesse livro, que é Os Missionários da Luz, nós alimentamos a glândula pineal. A glândula pineal, ela parece uma pinha, tem a forma de uma pinha, ela está dentro de nós, aqui no centro da cabeça. E ela é seguida de uma haste, que é como se ela parecesse ser um cajado. Já ouviram falar do cajado de Moisés? Já ouviram falar dos cajados dos reis? Então, prestem bem atenção, né? No olho de Horus, da ciência egípcia de 10 mil anos atrás, tem a figura do olho de Horus com um formato de um cajado saindo dessa forma de pinha. Então, essa glândula pineal, ela é alimentada por nossos pensamentos. E se ela for alimentada com energias qualificadas, ela se converte em um ponto de altíssimo nível de atração de mais conhecimentos
e mais energias qualificadas de alto nível de poder que vão alimentar as outras partes do seu corpo. Ela é a glândula das glândulas. Ela é a glândula que coordena o movimento das outras glândulas. Todas as outras glândulas no seu corpo, que são os chamados sais da vida, que te dão o sabor da vida, que te dão a condição de sentir o sabor das suas próprias energias, elas são alimentadas pela glândula pineal. Então, se na glândula pineal não tem energia de qualidade, todo o seu corpo vai ser alimentado com energia sem qualidade e você vai adoecer. Então, prestem bem atenção. Quando você utiliza muito o pensamento negativo, quando você é negacionista, negativista, quando você tem pensamentos de maldade, quando você não seleciona as ideias para qualificar a vida como se fosse o seu instrumento de trabalho diante da vida, essa glândula pineal se calcifica. Você perde toda a capacidade de ter controle sobre as outras glândulas, né? Então, as energias qualificadas convertem você em um ponto de atração de conhecimentos. E por isso ela é chamada a fonte de recursos da mente. A fonte. Já ouviu falar muito na fonte. Onde que é a fonte? Cadê a fonte? O pai é a fonte, o pai é a fonte. Então, os conhecimentos superiores que estão nessa fonte, estão na fonte chamada glândula pineal. É ali que estão os recursos da sua experiência como ser divino que você é. Pense bem, a glândula pineal não se ativa sozinha. Compete a você ativá-la. Ela é a fonte da criatividade. Ou seja, todo o poder divino emana dessa fonte da criatividade. Você se torna criador de realidades a partir do que está contido nessa fonte de criatividade que é a glândula pineal. Bem, só por intermédio da glândula pineal você consegue ter contato com os seres dos mundos superiores. Porque ali está a nata dos conhecimentos da humanidade. Aqueles conhecimentos que são os mais elevados da humanidade estão ali. Então, ali, os espíritos superiores podem ter contato, porque é uma energia que os alcança, com a qual nós os alcançamos também. Então, eu quero que você pense muito bem sobre isso e comece a pensar que, na prática do mal, a glândula pineal se calcifica, bloqueia o seu acesso às informações de mais qualidade, informações de nível mais alto. Esses são os recursos-fontes para a formação de um corpo saudável e de uma realidade melhor. Então, vamos lá. A vida não depende dos outros, não depende de A, B, C ou D. A vida é você fazendo a si mesmo, criando a sua própria realidade e selecionando os acontecimentos que você quer experimentar. Faz isso como? Através do pensamento. O pensamento é o ponto de partida inicial para todas essas coisas. Bem, o livro dos Missionários da Luz, ele tem algumas abordagens que eu gostaria que você soubesse, porque nós vamos tratar sobre elas na nossa próxima live. A gente está acostumado a ver a leitura da Bíblia com pequenas histórias, que são um instrumento muito fácil de fixação das ideias. Então, ali, ao ler o livro dos Missionários da Luz, você vai ter uma história de um espírito que estava vivo no plano da encarnação material e que desencarnou, ignorando a si mesmo, ignorando como é a vida, ignorando o outro lado da existência, e a gente prefere ouvir a historinha, quer saber o que aconteceu com ele, quer saber isso, que aquilo. O livro comenta exatamente isso. Nós preferimos as historinhas, mas nos esquecemos de que em cada história tem um exemplo de vida, tem um exemplo de ser e um exemplo de como não ser. Um exemplo de como nós devemos proceder e como não devemos proceder. E avalie aí a palavra proceder. Proceder seria aquilo que nós usamos para ceder em nosso favor, a nosso favor. Então, se nós cedemos a nosso favor uma coisa que é contra nós,
nós somos o autor da nossa própria falência. Então, se nós preferimos viver na ilusão do sonho imaginário, que Deus vai me salvar, que eu vou para o céu, que os anjos da guarda vão me ajudar, que eu posso viver o melhor que eu posso viver aqui agora, segundo as minhas ideias humanas, porque no fim Deus vai me ajudar, você pode esquecer essa ideia, é o que o livro fala. Ou você se faz agora, ou vai ter que voltar para se fazer de novo. Né? Vai ter que viver nova experiência. Então, não viva na ilusão do imaginário, que a realidade da experiência é o fato transformador. Mude aquela ideia maluca que você tem de que todos os seus inimigos deveriam morrer. Ao contrário, se não fossem os seus inimigos, você não poderia nascer, você não poderia viver, não poderia alcançar a sua eternidade, a sua imortalidade. Você não teria como passar de uma fase para outra. Eles são os instrumentos do seu aprendizado. Como um boxeador que tem o sparring, que é aquele que recebe os socos do pretenso campeão, para poder, que luta com um grande campeão para poder dar a ele, né, para bater nele, para poder dar a ele mais resiliência em relação à absorção de impactos. Então, os nossos inimigos são isso, para nos dar mais resiliência para a absorção de impactos. São eles que nos tornam fortes. E nós só podemos nos tornar fortes se eles existirem. Então, lá no nosso lar já fala sobre isso. Agora, aqui eu estou só reforçando. Na nossa mente infantil, a gente prefere o céu gratuito, fruto da benevolência dos seres espirituais após a morte, do que a experiência da perfeição construída por nós mesmos, que dá trabalho. Dá trabalho. Nem sempre é fácil você seguir a lei, nem sempre é fácil você praticar o amor ao próximo, nem sempre é fácil você respeitar os direitos dos outros, nem sempre é fácil você ser comedido. Então, pense bem, como você vai chegar lá desmedido, né, nas suas ações, né, incapaz de ter autocontrole, de experimentar os impactos e não se abalar? Bem, para a decepção de muitos, a vida é fruto das expressões de cada um de nós. A vida nos favorece com as experiências derivadas daquilo que nós mesmos pensamos. Então, nós mesmos ativamos o campo experimental segundo aquilo que nós necessitamos. Se nós somos muito irritadiços, vamos achar alguém para controlar a nossa irritação por meio da perturbação. Ele vai nos vencer pelo cansaço. Então, a vida, por meio das experiências derivadas do que pensamos, nos revela a verdade. Às vezes, à custa de decepção e de dores. Mas essas dores não são as dores do sofrimento, são as dores do crescimento. Dentro dos processos da vida, todos se transformarão e terão a formação completa da sua consciência divina. Vão reconhecer a si mesmos como seres de natureza divina, deuses. Por isso, a vida sempre atenta aos nossos movimentos, providencia o nosso encontro com os professores e com as leis. E mais que isso, com a realidade que é pertinente ao que pensamos, ao que acreditamos, aos nossos conceitos e à percepção da vida que nós temos. Bem, a vida nos vence de maneira gradual, de maneira crescente, ela vai se impondo sobre nós. E sem quaisquer ruídos espetaculares, sem estrondos, sem grandes coisas, com serenidade de mãe, ela nos faz enxergar os melhores valores que nos engrandecem e nos dão poderes. Você tem poder, você tem capacidade, você tem inteligência, você é muito mais do que pensou que fosse, é muito mais do que imagina ser, está muito além, muito além. Então,
pensamos, às vezes, que eu sou muito feliz aqui, eu frequento o centro tal, mas aqui é uma maravilha, um ambiente de absoluta paz. Nós somos felizes no ambiente eclesiástico que nós frequentamos, mas se nós não estamos atentos às mensagens, principalmente aquelas que falam francamente e abertamente do autodesenvolvimento, de você como um ser em transformação, e diz que aquelas leis, que aquelas regras, que aqueles conhecimentos são um caminho único para você alcançar a dimensão do céu, a dimensão celestial, o reino de Deus, o caminho da felicidade, o Eldorado. Se você não fizer isso, não adianta você estar no melhor lugar do mundo, um lugar de paz, um grande centro, um centro maravilhoso, que gente boa, que gente divina, que gente encantadora. Não adianta. É você se transformar que adianta. Fora isso, você está só na teoria. Tanto faz ser um centro ruim como um centro bom. A teoria está lá do mesmo jeito. E os livros para ler estão aí também de todo jeito. Ação, atitude, mudança, comportamento, atitude mental, pensar diferente, fazer diferente, ter um foco diferente. Isso é trabalho. São essas atitudes, ações e expressões mentais, e juntando-se a isso, a administração dos sentimentos, que é você saber se conter diante dos ímpetos de reagir de maneira animalesca. Então, a administração dos sentimentos são as coisas das quais nós não temos como nos dispensar. Não tem como você viver experiência de crescimento sem passar por esses acontecimentos, esses episódios. É bom, é importante e até mesmo indispensável estudar os temas relacionados ao nível superior da vida. Contudo, se você continuar à margem do caminho, sem dar os passos efetivos para caminhar na direção desse nível superior, o estudo se torna inútil. Para que serve o estudo de engenharia se a pessoa nunca vai praticar engenharia? Só para ter conhecimento é muito importante, sim, muito bom, vale, esclarece e tal, te torna com uma visão diferente, mas não te transforma no engenheiro. As lições mais importantes da vida que nós experimentamos agora são aquelas que exigem muito de nós, exigem esforço para nós mantermos o autocontrole, manter o controle das emoções, permanecer em estado de equilíbrio, que nós vivenciamos as adversidades sem permitir que as nossas vibrações caiam, mesmo quando as dificuldades forem muito grandes, quando forem assim desafiadoras, e para muitos esse momento é um momento altamente desafiador. Mas olha aí, existe uma série de regras, e série de pequenas leis que dizem para você como é que você pode estar fora do coronavírus. Faça orações, que é pensamento elevado. Mantenha-se em isolamento para não ficar em meio a multidões para ser contaminado. Respeite o distanciamento para não transferir vírus para os outros. Pare de falar mal da vida dos outros, que os vírus deixam de ter poder de atuar em você. Então é isso, o aprendizado fundamental é vivenciar as adversidades sem perder energia e sem sucumbir às forças externas e às circunstâncias, permanecendo sempre em estado de serenidade e paz de espírito. Ô Celso, Oi. Me permite, eu coloquei no ar aí uma pergunta feita pelo nosso querido Valdir. Como sempre, né, um grande cooperador das palestras, ele ajuda muito. Sim, exatamente, às vezes nos deixa em apertos também. Não, mas ele pergunta, ele diz o seguinte: Sócrates diz: conhece a ti mesmo. Como desmascarar a nossa realidade sem perder o alto amor? É uma pergunta bastante interessante. E esse conhece-te a ti mesmo não está relacionado com o que nós somos, como seres humanos, como pessoas. Se eu sou nervoso, se eu sou irritadiço, se eu sou uma pessoa agitada, não tem nada a ver com isso. Você conhece a ti mesmo reconhecendo que você tem uma origem divina, espiritual, que pertence ao mundo dos espíritos, a sua morada definitiva, e a nossa realidade vai ter que ser desmascarada, né? Nós vamos ter que descobrir que os orgulhos, as vaidades, aquelas coisas que nós temos aí, ciúme, uma série de coisas
impaciência, intolerância, elas não pertencem à nossa natureza original. Elas foram incorporadas pela falta de experiência, pela falta de autoconhecimento, e como um recurso adicional para poder nós superarmos a experiência da existência e conseguirmos fazer o nosso provimento de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, nós vamos ter que nos desmascarar, vamos ter que nos derrubar, e isso não seria nenhuma humilhação, nem nenhum prejuízo, ao contrário, você está largando para trás e deixando de lado as coisas que estão te inibindo de você expressar seus poderes, expressar suas capacidades, de dar conta de ser um provedor permanente e em qualquer circunstância, pela própria lei da atração, pela lei do amor, que a vida instalou em você quando instalou seus conhecimentos. Então, o processo é exatamente esse, é você vencer a si mesmo, porque na sua derrota, como ser humano, nesse caso específico de você para com você mesmo, é que está a sua vitória de você para com você mesmo como ser espiritual. Você só pode emergir das águas da experiência humana tornando-se um espírito, tendo a consciência de que você é energia pura, pura energia, puro poder e pura capacidade de manifestação, e que a qualidade dessa manifestação determina a qualidade da sua vida, os resultados que vai obter, se vai ter provimento ou não, se vai ter fartura ou não, né? Então, qualificar o pensamento é atingir a perfeição divina. Qualificar as ideias é atingir a perfeição divina. Qualificar as suas palavras ao se dirigir a qualquer outro ser divino é se dirigindo a Deus na perfeição divina. É manifestando a perfeição divina na sua própria realidade no entorno de você. Então, nós por nós, nós conosco, e nós somos o universo em expressão e em expansão permanente. Se cada um dos espíritos que nos constitui, que são conhecimentos que nos constituem, são coisas vivas, então o nosso universo é constituído de milhões de espíritos, bilhões de espíritos. É uma infinidade de espíritos. E todos eles estão conectados conosco. Qualquer pensamento que eu tenha sobre qualquer coisa e sobre qualquer pessoa, esse pensamento alimenta minhas energias no campo celular, no campo da bioexpressão, da expressão física. Então, agradeço ao Valdir pela pergunta, que foi muito pertinente, ele está sempre colaborando conosco e permitindo que a gente possa, às vezes, expandir um detalhe ou outro, né? Então, é isso, ser vida simples, pensamento elevado, simplicidade, pureza de pensamento, sem malícia, sem maldade, sem julgamento, sem condenação, porque todas as pessoas são o que são porque precisam ser assim como são. E elas estão em tarefa, estão em missão, são missionários da luz, ainda que sejam portadoras das trevas. Elas são missionárias da luz, porque as trevas de outras pessoas produzem a luz em alguém, vão produzir a luz de alguém, vão contribuir para que alguém se torne iluminado. Então, tem sido assim pela vida fora, e agora a gente começa a ver a importância e o valor das palavras de André Luiz, quando estava lá no umbral, que ele disse assim: pela primeira vez na minha vida cataloguei inimigos como benfeitores. Então, seus grandes auxiliares, ajudantes, no processo de transformação, de aumento das vibrações, de expansão da consciência e de construção das capacidades para transpor as barreiras dimensionais, que são barreiras magnéticas, vêm dos seus adversários e das adversidades que você enfrenta. Então, a serenidade, sabedoria, ação divina, ação purificada, ação qualificada, que a vida se resolve por esses movimentos. Tem mais alguma pergunta aí, ou... Fuete? Pergunta hoje não tem mais nenhuma pergunta, não. Não, né? Bom, nós estamos aqui faltando 1 minuto para as 9, Celso. Certo. E eu ouvi um comentário seu aí agora há pouco, Sim. Parece sobre a continuidade dessa reflexão, né? Certo. E eu não sei se me falha a memória, ou a minha, ou a sua, a continuidade é amanhã. É amanhã, então pode ser amanhã, não tem problema, porque eu já estou preparado para ser amanhã. Não tem problema não. Ok. Tá? Você fez o comentário, eu pensei, bom, será que o Celso se esqueceu? Não, então ótimo.
beleza? Não, tranquilo. E aí, Celso, o que a gente vai fazer? Aparecendo aqui alguma pergunta, a gente coloca ela no início amanhã, né? Tranquilo. Então, a gente já deixa o pessoal avisado aí que amanhã você está de volta aqui. Pode avisar, tranquilo. Estou à disposição, agradeço muito pela oportunidade que tem de compartilhar as coisas que os espíritos benfeitores também compartilharam comigo e continuam compartilhando, está aí disponível para todo mundo. Muito obrigado e até amanhã. Pois é, gente. E aí, a gente espera todo mundo aqui amanhã de novo, porque a continuação das reflexões do Celso são tão importantes quanto os preâmbulos, né? E aí fica marcado para amanhã às 8 horas, todo mundo aqui de volta. E aí venha com perguntas. Pessoal, se quiser mandar pergunta aí no chat, se quiser mandar pergunta também pelo WhatsApp, ou então pelo próprio canal do nosso grupo espírita, pode mandar que amanhã o Celso já chega, como a gente diria, no bom termo que nós utilizamos no futebol, ele já chega de sola amanhã, dando as respostas e trazendo as orientações seguintes. Isso aí. Ô Celso, a gente quer te agradecer por esse estudo, essa primeira parte do estudo de hoje, foi assim, já bastante importante para nós, e já marcando contigo para amanhã, e a gente espera ansiosamente a segunda parte, a complementação e as conclusões desse estudo tão especial sobre esse livro, Missionários da Luz, essa grande obra do nosso querido Chico, pelo espírito André Luiz. Eu que agradeço, até amanhã. A gente vai convidar agora para a prece final o nosso amigo Gaúcho, e a gente vai pedir a espiritualidade para trazer as boas energias sobre essa água que já foi deixada aí de lado, e a gente aguarda todo mundo amanhã aqui às 8 horas com a complementação desse estudo tão bom a respeito desse livro Missionários da Luz. Jesus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, aos nossos amigos espirituais, agradecer essa oportunidade santa e sagrada de mais um culto, de mais um estudo da doutrina espírita. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento de amor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja.